Web Rádio Deus Conosco. Começa agora programa Novos Tempos, uma aurora de harmonia conectando você com a Era Nova. Apresentação: Delmiro Alves, Marluce Ferreira e Luiz Henrique. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Olá, amigos ouvintes e internautas, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Novos Tempos.
O programa Novos Tempos é transmitido pela Web Rádio Deus Conosco, pelos seus canais no YouTube e no Facebook e por canais autorizados. Lembramos aos ouvintes e internautas que a Web Rádio Deus Conosco retransmite o nosso programa na segunda-feira às 6 horas da manhã e na quarta-feira às 18 horas. Gostaríamos de agradecer por sua participação, sugestões e comentários. No programa de hoje, nós atenderemos a algumas questões que nos foram enviadas pelas redes sociais e que geraram algumas dúvidas em nossos ouvintes. Então pesquisamos e encontramos uma forma mais criativa e mais didática para responder as questões de uma forma que atinja a todas as pessoas que entraram em contato conosco. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar a notificação, compartilhar os vídeos com seus amigos, as mensagens que aqui são trazidas, as informações que colocamos nos nossos vídeos, tenho certeza que servirá de alguma forma para o crescimento de cada um de nós. Tanto nós que fazemos o programa com maior carinho, com maior zelo, quanto aqueles que nos escutam e nos acompanham. E fazer o seu comentário, deixar a sua sugestão, deixar a sua dúvida, as suas perguntas, que nós oportunamente responderemos a todas as questões. Então, sejam bem-vindos ao programa Novos Tempos. Web Rádio Deus Conosco e programa Novos Tempos. Aqui, vocês navegam em ondas de luz. Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade do sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum.
Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Você sabe o que é o livre-arbítrio? Não. É a liberdade de escolha. É poder escolher esse ou esse caminho. Todo mundo tem isso. E muitas vezes usamos essa liberdade errado. Aí entra outra lei. A lei de causa e efeito. O que plantamos, nós colhemos. O que fazemos de errado vai ter consequência. Hoje, a nossa dica de filme é Nosso Lar, que fala sobre a lei de causa e efeito. O que fazemos na Terra terá consequência para o nosso futuro, aqui na Terra ou do plano espiritual. Então, roda a vinheta! Começa agora. Dicas para a turma jovem. Ao despertar no mundo espiritual, André Luiz se depara com criaturas assustadoras, juntamente com ele, no lugar escuro e sombrio chamado Umbral. Após um longo período de sofrimento, ele é recolhido dessa zona e levado para a colônia espiritual Nosso Lar, onde surge o nome do filme, que é a nossa dica para hoje. O filme é baseado no livro Nosso Lar, de Chico Xavier. O personagem principal é André Luiz e o filme conta a sua trajetória no mundo espiritual. Foi lançado em 2010, escrito e dirigido por Wagner de Assis. É um sucesso no cinema nacional. Assista um trailer, aposto que vocês vão assistir o filme também. Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Mises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Eu preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Me perdoe. Há corações orando por você. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender.
É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? O que será que vamos encontrar quando voltar para a pátria espiritual? Para quem posso pedir ajuda? É isso que o Tiago vai nos trazer hoje. Então, assista agora o vídeo da FEB TV. Imagina o universo. Imagina agora aquele fatídico momento que ninguém escapa, a morte. Voltando para a dimensão espiritual, o que será que a gente encontra? Para quem pedir ajuda? Vamos conversar sobre isso? Esses dias a gente fez um vídeo sobre a diferença entre morte e desencarnação. Se você ainda não viu, eu sugiro que você dê uma pesquisada aqui no canal. O vídeo de hoje, de alguma forma, é uma continuação daquele. Eu gostaria de conversar com você sobre o momento seguinte a essa desencarnação. É importante deixar claro que a gente está falando assim de generalidades, não há uma regra absoluta. No caso do suicídio, por exemplo, a situação é bastante diversa e a gente não vai conversar sobre isso nesse vídeo. Beleza, morri e desencarnei, estou de volta à dimensão espiritual. O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde ir? Como me comportar? Qual é a etiqueta por aqui? Será que se eu comentar alguma coisa vai ficar um climão? Será que se eu vestir determinada roupa, o pessoal vai ficar chateado comigo? Primeiro, não há uma regra para esse despertar na dimensão espiritual. Você pode acordar em vários lugares, onde foi o local da sua morte, em algum lugar meio bagunçado ou em algo como um hospital. Isso dependerá, como a gente falou lá no outro vídeo, da forma como foi a sua vida. Não há mágica. Há uma consequência natural de uma existência de várias escolhas. Mas se você está num lugar que não é muito legal, que está meio bagunçado, fica tranquilo, você não vai ficar aí para sempre. Não tem aquela ideia de um inferno permanente, sabe? Mas observe, busque acumular essa experiência, suas percepções, para que quando você sair daí, o aprendizado seja bastante rico. Tanto neste quanto nos outros casos possíveis, você deve receber auxílio. Tente olhar ao seu redor, se concentrar, fazer uma prece. Agora, ainda falando de uma forma mais genérica, é bacana observar alguns outros elementos dessa nova etapa da vida. É nesse espaço, na dimensão espiritual, que você reencontra os seus afetos, os seus familiares, os seus amigos. Isso dessa última, mas também de todas as suas outras existências. Sem as limitações do corpo físico, também temos acesso à nossa bagagem espiritual adquirida ao longo dessa vastíssima jornada espiritual. Isso com as habilidades de memória, de inteligência, de sensibilidade. Já pensou ter contato com todos os talentos que você já desenvolveu na sua jornada? O mesmo também vale para agilidade. Agora a gente começa a falar em termos de X-Men ou de Liga da Justiça. A capacidade de se mover com a velocidade do pensamento. É claro que isso não acontece de uma hora para outra. A gente vai gradualmente recuperando essas habilidades todas. Ser um cidadão do universo é ter consciência da nossa imortalidade. E saber que para bem aproveitar o lado de lá é fundamental amar e bem aproveitar o lado de cá. Você sabia que tem tudo isso na dimensão espiritual? Gostaria de acrescentar alguma coisa nessa lista, alguma habilidade que eu me esqueci? Conta pra gente aqui nos comentários. Na próxima quarta-feira tem vídeo novo aqui na FEB TV. Até lá! Porque agora nesse vlog a gente faz sequências, séries, sabe, grandes produções, minisséries, que há que aquimilar. Até lá! Ó, foi tão rápido, igual na dimensão espiritual. O tchau é só assim na dimensão espiritual, ó. Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, guarda minha vida e meu coraçãozinho. Fica comigo de noite e de dia, cuida das crianças, dos adultos, dos passarinhos e das florzinhas. Cuida de todo mundo, assim seja. Quando aqui cheguei, Deus me concedeu um anjo de luz pra me proteger em tudo que eu sentisse, por onde eu andasse, em tudo que eu fizesse, comigo ele estaria, nas noites mais escuras, na dor, na alegria, nas minhas travessuras.
jamais me faltaria. Anjo, livra-me do mal, meu anjo protetor, guia-me por onde eu for. Por onde eu andar, meu anjo guardião segura a minha mão. Abra suas asas, clareia o meu caminho, guarda o meu destino e tudo que eu fizer. Não andarei sozinho, pois Deus me deu você, meu anjo da guarda, vem me proteger. Anjo, livra-me do mal, meu anjo protetor, guia-me por onde eu for. Por onde eu andar, meu anjo guardião segura a minha mão. Abra suas asas, clareia o meu caminho, guarda o meu destino e tudo que eu fizer. Não andarei sozinho, pois Deus me deu você, meu anjo da guarda, vem me proteger. Meu anjo protetor, guia-me por onde eu for. Por onde eu andar, meu anjo guardião segura a minha mão. Meu anjo protetor, guia-me por onde eu for. Por onde eu andar, meu anjo guardião segura a minha mão. Meu anjo protetor, guia-me por onde eu for. Por onde eu andar, meu anjo guardião segura a minha mão. E aí, pessoal, gostaram do programa? Bom, né? Então, falou, valeu, valeu e vamos! Yeah! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Programa Novos Tempos. Conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Novos Tempos. Entrevista. Na semana que passou, alguns ouvintes e internautas que acompanham o nosso programa nos enviaram algumas dúvidas. A primeira: o Brasil é realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho? A segunda: ouve-se muito falar de transição planetária. Mas o que é isso? Estamos mesmo vivendo essa transição?
E a terceira é sobre o luto na visão espírita. Para isso, pesquisamos na internet e trouxemos 3 vídeos, 2 com o Haroldo Dutra Dias e 1 com a Ana Guimarães, que vão responder a estas questões. A primeira questão que eu gostaria de colocar para o debate diz respeito a uma pesquisa que foi divulgada essa semana no Jornal Espírita de São Paulo, o Correio Fraterno, dando conta de que, na enquete feita no movimento espírita, aproximadamente 73% dos espíritas concordam que nós sejamos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. A obra de Humberto de Campos, psicografada por Chico, se eu bem me lembro, dá conta de que sim, a espiritualidade maior conduziu inúmeros processos que resultaram na nação brasileira. Entretanto, a partir da proclamação da República, alcançamos a maioridade espiritual e as escolhas que estamos fazendo desde então definem um projeto de país que é responsabilidade coletiva nossa. Bom, eu vou fazer uma pergunta, como não poderia deixar de ser, o jornalismo é assim, a gente podia fazer uma moderação café com leite, mas eu vou fazer uma moderação tanto apimentada, eu vou trazer ingredientes assim, calientes. A pergunta é essa, para vocês eu vou embasar a pergunta com alguns números. É evidente que os números que eu garimpei mostram um Brasil que não é o Brasil, é um aspecto do Brasil. O Brasil tem muita coisa boa, bem resolvida, exemplar para o mundo. Evidente. Mas os números que eu trouxe não vão nessa direção. E a pergunta que eu queria fazer é: vocês entendem que nós somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Quais são os dados que eu trouxe? Apenas 11% dos brasileiros se declaram voluntários. Consomem tempo, ou parte do tempo e energia, numa atividade abnegada em alguma direção que não obtém nem retorno financeiro, nem outra recompensa qualquer. Apenas 11%. Quando você pergunta para todas as faixas etárias, quantos já fizeram alguma mão de obra voluntária, apenas 30% dos brasileiros declaram que sim. Outros números importantes, quando a gente pega o fenômeno da violência. A violência é um fenômeno internacional, mas o Brasil é o país do mundo com o maior número absoluto de homicídios. Por ano, 58.800 assassinatos, o que dá uma média de 160 homicídios por dia. Quando a gente pega o problema do aborto, a Organização Pan-Americana de Saúde estima que nesse país ocorram 1 milhão de casos por ano. É um número difícil de apurar com precisão. Há muito questionamento se é 1 milhão mesmo, mas eu estou citando a fonte. Nós temos 496 mil veículos roubados, o que dá uma média de 1 por minuto. Nós temos aquele que já é considerado o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, revelado a partir da Operação Lava Jato em valores desviados e por pessoas que deveriam nos representar. Então, o coeficiente numérico expressivo em valores monetários do que foi desviado é algo sem precedentes na história da humanidade, seja qual for a equivalência monetária. Somos o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Eu queria, rapidinho, só fazer uma ponderação sobre a obra, sobre o paradigma, totalmente em harmonia com o que o Divaldo falou. Nós lemos o título, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Imaginamos o quê? Uma nação que seria modelo econômico, modelo político, modelo social, e que desfilaria como uma grande rainha com vestes brilhantes e o mundo ajoelhado adorando. Mas isso não é Jesus. A obra começa com a visita do Cristo à Terra. E ele vem como gestor, vem como governador do mundo, e pede um inventário.
do cristianismo e todo mundo fica envergonhado. O semblante do Cristo fica contrito. Porque depois de mais de 1.500 anos de evangelho no mundo, os resultados eram pífios. Aí diz Humberto de Campos: o semblante dos anjos fechou-se. É grave. Então o que o Cristo decide? Mudança do quartel. Desloca. Escolhe um ambiente geográfico, porque magneticamente o Brasil é coração do mundo, possa qualquer um aqui negar. Magneticamente aqui é o coração do mundo. E o Cristo faz então o transplante da árvore do Evangelho. Aí nós vemos a nomeação do governador, Ismael. E Jesus não fala nada. Ele deixa a assessoria para falar aos pouquinhos. Quando a coisa começa a esquentar, Ismael pede uma reunião com Cristo. Isso está no livro, mas a gente não lê, né? Ismael pede uma assessoria, senta em frente a Jesus. O anjo, quando ele começa a falar, não dá conta, chora. Porque os problemas já eram gigantes. Chora por quê? Fala, não vai dar certo. Mestre, não dá. O Senhor pediu para formar essa nação com o povo mais simples da Europa, o mais trabalhador, porque os outros estavam viciados no materialismo e na posse. Chama Portugal. O Senhor pediu que trouxesse a contribuição da África, da nossa mãe África. Só que já estão escravizando todo mundo. E o Senhor pediu que tivesse a contribuição do povo simples de lá, dos índios. Só que o Senhor não imagina o que estão fazendo. E chora. E aí Jesus dá a solução. Fala para ele: Ismael, você vai nas regiões mais tenebrosas da terra e vai chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas, todos que faliram na Inquisição, todos os políticos corruptos da terra, todos os generais assassinos do mundo, todos os religiosos que se desvirtuaram por 3, 4 mil anos. Aí, Ismael começou a sentar na cadeira assim, falou: o que ele vai pedir? Que eu vim trazer um problema, esse negócio não vai dar certo. Mestre, qual que é a ideia? A ideia? Manda todo mundo para o Brasil. 7-1. Ismael vai, levanta a bandeira Deus, Cristo e caridade, uma turba de espíritos infelizes segue o anjo e encarna no Brasil. Vocês estão ouvindo um deles. Conclusão. O que o Cristo quis dizer para Ismael? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Brasil é hospital, não é galeria de arte. Esse país não foi feito para exibir santos, foi feito para regenerar seres. Aqui está reunida, nessa nação, o que há de pior. O pior está aqui. Calma. Por que o pior está aqui? Porque aqui é o grande hospital do Cristo. E eu vou dar só 2 exemplos. Só 2. Que o Brasil não vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ele já é. Já é para quem? Um espírito que tinha profundas dívidas, nas primeiras horas do Brasil, teve a oportunidade de encarnar com Anchieta.
fez o seu trabalho e depois complementou numa encarnação recente como Fabiano de Cristo. Pergunta para ele se aqui é pátria do Evangelho. Outro espírito, diz ele, cansado das dominações e das posições de mando, resolvi seguir o exemplo da minha amada esposa dos primeiros tempos. E encarnou como Padre Manuel da Nóbrega. É o nosso Emmanuel. Então esse país aqui já regenerou muitos espíritos que não teriam condições de ser regenerados em outros lugares do mundo. E está nos acolhendo. O que acontece na transição? Vou resumir aqui um tanto agora de perguntas que estão surgindo aqui. No período dessa transição planetária, a gente tem uma mensagem, estou vendo que tem pergunta aqui sobre autismo, sobre o papel do centro espírita na regeneração. Então, olha, vamos ter um pouquinho de calma que eu vou abordar todas essas coisas. Eu queria ler um texto antes de falar dessas manifestações que a transição planetária traz. Porque eu estou vendo que muita gente aqui está fazendo perguntas sobre isso. Então eu selecionei um texto aqui que está no livro Obras Póstumas. No livro Obras Póstumas tem um texto maravilhoso que está no capítulo chamado A Nova Geração. Olha o que os Espíritos dizem para Kardec naquela época, hein? 1865, 66, 1866. A terra treme de alegria. Aproxima-se o dia do Senhor. Todos os que entre nós estão à frente disputam por entrar na liça. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. Olha que lindo. E aí ele começa a falar, o reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será dentro em pouco soberano. E os espíritos de escol, que hão vindo desde remotas eras iluminar os séculos em que viveram e serviram de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. O que ele está dizendo aqui? Os grandes nomes da história da humanidade vão reencarnar. É isso que está escrito aqui. Sócrates, Platão, as grandes. Depois, quem quiser ler aquele texto, quando Kardec foi recebido no mundo espiritual, que é Kardec e Napoleão. E aí fala lá dos espíritos que estavam presentes nessa reunião, que eram os grandes espíritos das artes, da literatura, da ciência, da política, da economia, da filosofia. Todos esses espíritos vão reencarnar. É o que está sendo dito aqui. Para promover o impulso da Terra. Então, gente, é um time balão para essa turma chegar. Porque quando eles chegarem, eu não vou ter mais live, eu não vou ter o que dizer. Eu não vou ter mais o que falar. Eles vão arrasar. Porque eles têm a prática. Eles têm a virtude. Né? Então, isso é uma coisa bonita que eu queria destacar. E numa outra mensagem do Obras Póstumas, que se chama A Regeneração da Humanidade, aqui é importante. Olha o que os Espíritos dizem. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. Olha isso. Quais são os verdadeiros sinais dos tempos? Loucura e suicídio. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis naturais. Ou seja, não haverá derrogação das leis naturais. As leis naturais vão se cumprir. Né? Como já o dissemos, contudo, através da escura nuvem que vos envolve,
e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da Era Nova. Olha que coisa linda. Essa mensagem é de 1865, dada em particular para Kardec. Só depois da desencarnação de Allan Kardec é que ela foi publicada no livro Obras Póstumas. E o que a gente está percebendo agora? Um aumento espantoso do suicídio e um aumento espantoso do que na época chamava de loucura, hoje nós chamamos de sofrimento mental, adoecimento mental. Síndrome do pânico, depressão, autismo, todas essas situações que significam o quê? Que nós, espíritos, que abusamos das nossas faculdades psíquicas, emocionais, físicas, estamos internamente bagunçados. Internamente, nós não estamos conseguindo administrar nossas emoções, nossos desejos, nossos anseios, e aí a gente entra nos processos de adoecimento. É uma ansiedade que começa tomando um remédio para dormir, é uma síndrome do pânico, ou um simples pânico, ou uma tristeza, uma depressão, significando o quê? Que nós vamos precisar, primeiro, fazer uma grande alteração na maneira como nós conduzimos nossa vida íntima. Vamos precisar revisar a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade. E vamos precisar pedir ajuda. Eu já tenho meu psiquiatra. Ele chama Sérgio Lopes. Meu amigo querido, psiquiatra, mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul, é meu psiquiatra. Por enquanto eu não estou precisando tomar remédio não, mas estou tratado. E mais essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos esclarece. Se não fosse o Espiritismo, eu não estaria de pé. Não estaria aqui fazendo essa live. Porque ele me esclarece, me conforta nas minhas expiações, nas minhas provas. E a gente tem que pedir ajuda. Gente. Uma meditação, o hábito da oração, o hábito da leitura. Percebeu que está ficando triste? Pega um livro, faz um culto. Percebeu que não está conseguindo sair da tristeza? Pede ajuda. Pede ajuda. Procura alguém. Não se acanhe, não tenha vergonha. Porque a pressão é muito grande, Então esses são os sintomas. É como se fossem maremotos e terremotos no coração das criaturas. No coração das criaturas. Essa é a marca da transição planetária. E o que nós, como espíritas, podemos ajudar? Porque todos podem. Os católicos, os evangélicos, os budistas, todos podem. Como que nós podemos auxiliar? Primeiro, melhorando a qualidade da nossa experiência religiosa. Não basta só ir ao templo, não basta só ouvir pregação, não basta só cantar louvor. É preciso incorporar na nossa vida os princípios que nós acreditamos. Melhorar a qualidade da nossa experiência religiosa. Como eu sou espírita, eu posso falar só do espiritismo, não posso falar dos outros. Então, como espírita, poxa vida, às vezes a gente passa uma semana inteira, não faz uma leitura, um culto no lar. Às vezes a gente passa uma semana inteira, você não separa uma água fluidificada, não faz uma prece para tomar água. Às vezes a gente não tem 5 minutos para parar e fazer uma meditação, respirar, orar, acalmar os pensamentos. Então, aí a nossa qualidade de vida, embora a gente seja espírita, a gente tem uma qualidade de vida muito ruim, porque a gente não aplica os elementos do espiritismo na nossa vida cotidiana. A gente não aplica. Fica entrando em discussão, fica entrando em disputa, fica usando o tempo para acusar, para agredir as pessoas. Não consegue se livrar de uma mágoa. Quer dizer, a gente entra em situações que não precisava a gente entrar. Que a gente poderia se preservar. Eu acho que o papel da casa espírita, hoje, na transição planetária, e o nosso papel como espíritas, é um papel de
cuidar da vida íntima. Nós vamos na casa espírita para reabastecer a nossa vida íntima de consolo, de esclarecimento e de recursos espirituais. Inspiração, boas vibrações, bons relacionamentos, bons contatos, boas conversas. Não é? É isso. Então é importante. São pequenas coisas. Pequenas coisas. Eu comecei a reparar isso. Antes eu acordava, às vezes. Acordava, não sei o que acontecia, às vezes durante o sono, né, encontrava com algum obsessor, com algum. Não sei, acordava agitado. Aí você já começa o dia naquele sentimento. Agora eu acordo sempre, antes de levantar da cama, faço uma prece simples. Uma prece simples. Se eu não estiver conseguindo concentrar, faço um Pai Nosso. Se eu concentro, faço uma prece ali, 30 segundos. Você já muda seu estado emocional ao acordar. Você já acorda melhor. Mas você já vai dar um abraço na esposa, no esposo, no companheiro, na companheira, um abraço nos filhos. Você já toma um café. Toma um café. Às vezes a gente vai tomar um café e já começa a ouvir notícia de crime, de assassinato, de roubo, de sequestro. No café da manhã. Não é que a gente tenha que se alienar. Eu reservo um momento do dia para eu ver as notícias, saber o que está acontecendo no mundo, mas não é no café da manhã. No café da manhã eu ponho lá uma mensagem. Às vezes quando eu percebo assim que eu não estou bem, aí eu ponho uma palestra minha mesmo. Tenho feito isso. Às vezes eu vou para o serviço ouvindo uma palestra minha. Eu vou ouvindo o que falaram através de mim, que eu fui só um instrumento. E às vezes eu me emociono com a palestra minha, que não foi minha. Eu fui só um instrumento. Eu escuto de novo, falo, nossa, interessante, vou até anotar isso. Vou anotar isso, porque na próxima palestra eu vou falar isso. É assim que acontece, né? Então, é importante a gente entender isso, né? Que a gente precisa cuidar disso, precisa cercar a nossa vida, que eu chamo de âncoras. A nossa vida tem que ter âncoras. Você tem que ter momentos no dia em que você abastece de espiritualidade. Isso pode ser momentos bem rápidos, mas precisa. Porque se você passar o dia sem abastecer, você cai numa questão comum e aí não consegue manter. Então, espero ter ocupado aí um pouco das questões que estavam, né? Como foi lidar com o luto? Luto? É. A desencarnação do esposo. Eu nunca lidei com luto. Aliás, isso é uma opinião pessoal, é um pensamento meu. Eu acho que as coisas estão um pouco reviradas aqui na nossa maneira de encarar as coisas. Eu acredito que a prática que nós tomamos desde épocas imemoriais não é uma prática correta. Normalmente, quando nasce uma criança, nós fazemos festa, ficamos felizes, damos presente, é aquela coisa muito boa. E quando desencarna uma pessoa, a gente chora, veste de preto, é aquele sofrimento, aquela tristeza. Como espírita, encarando esses acontecimentos, eu acredito que deveria ser o contrário. Quando nascesse uma criança, a gente deveria chorar, ficar triste, rezar, fazer o possível, porque a criatura está entrando num processo de aprendizado muito complicado, que é a existência, onde vai passar pela fieira das necessidades, do sofrimento, das lutas, do aprendizado. Então a gente deveria ficar triste cada vez que nasce uma criança. E quando desencarna, a gente deveria fazer festa,
está voltando para casa, é o reencontro com as pessoas amadas e principalmente se a criatura é vitoriosa, mais ainda, a festividade, nada de luto, nada de tristeza, de choro. Naturalmente a gente vai sentir saudade pela ausência, mas pensar que lá do outro lado a pessoa está no seu verdadeiro habitat. Eu penso assim. E o engraçado, quando alguém faz um comentário, a gente faz um comentário assim, alguém diz, mas isso é meio impossível, uma população, e você estava falando isso e eu lembrando de uma passagem da história. Quando Júlio César estava atacando os gauleses e ele quase perdeu a batalha, e que deu origem à primeira perseguição religiosa da história. Os gauleses tinham uma prática que apavorou os romanos. Eles estavam na batalha e eles eram um número muito menor, os exércitos romanos bem organizados, bem montados, muito mais poderosos, e os gauleses começaram a ganhar. Vocês devem ter aquela história do Asterix Obelix e os romanos, né? Então, o grande problema dos romanos eram os gauleses morrendo. Eles começavam a morrer e aí quando um caía, logo estaremos juntos, amigo. E deu um oi para todo mundo lá. E cumprimentavam e morriam sorrindo. E nenhum deles voltava para pegar os corpos, eles não se importavam. Eles caíam e eles continuavam lutando. Daqui a pouco nós nos encontramos e morria. E com alegria, logo estaremos juntos. E aquilo era muito estarrecedor. E os romanos começaram a ficar assustados. Eles riam ressuscitar. Que história era essa? Porque quando eles chegavam na aldeia e uma criança nascia, eles iam para o druida. Quem é esse? Esse é fulano que volta. E ele era recebido pela família e pela família anterior. Ele voltou, fulano está voltando. Porque a reencarnação era um fenômeno cultural para os gauleses e os romanos começaram a ficar muito apavorados porque os gauleses não tinham medo da morte, a luta deles era impressionante e por isso Júlio César taxou o druidismo como ilegal e todo druida deveria ser morto e começou a primeira perseguição religiosa da história. A gente fala, quando começaram? Porque haviam guerras por território, mas uma perseguição religiosa não era comum e Júlio César iniciou a primeira. Então ele mandou exterminar todos os druidas. O druidismo era proibido no Império. Foi a primeira religião a ser proibida. Porque é possível sim você crescer dentro de uma ótica diferente. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir,
pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Novos tempos. Infelizmente, o programa chegou ao final. Na próxima semana estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Tchau! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição: BL Produções.